Olá, pessoal, bom dia a todos. É um prazer revê-los aqui no canal da TV CETCESP do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Jarrugi, presidente executiva aqui do CETCESP, e peço já desculpas por a gente ficou aí um período um pouquinho sem live, sem falar com vocês, mas é por um bom motivo, vocês já vão entender por quê, que é por causa de uma pesquisa que a gente fez aqui, a gente vai mostrar os resultados aqui em primeira mão para todos vocês. Então, eu queria agradecer nossos seguidores aqui que estão agora nos acompanhando, pedir para vocês, se puderem compartilhar com os outros profissionais, executivos e empresários do setor, para que eles possam nos assistir também para um tema tão relevante para todos nós, né? E também convidar para vocês acessarem o site do Vesivoz, que é vesivoz.org, e se cadastrar para poder entrar no grupo do WhatsApp exclusivo do nosso movimento, que lá a gente sempre está conversando, trazendo novidades, discussões, comentando alguns temas importantes, que aí são os desafios das mulheres dentro do nosso segmento, e para acompanhar as principais nas nossas novidades. Então, saiba mais, o pessoal vai colocar aí no chat para vocês como que pode acessar e entrar nesse grupo. Então, falando um pouquinho brevemente para quem ainda não conhece, o movimento Vez e Voz no TRC é uma iniciativa do CETCESP, lançada em outubro do ano passado, lá em 2020, para valorizar as mulheres que trabalham já no setor de transporte rodoviário de cargas, para fomentar o crescimento profissional dentro do próprio setor e atrair também novos talentos para o TRC. A gente quer mostrar para a sociedade que o nosso segmento é um segmento que está absolutamente disposto a receber todas as mulheres que queiram trabalhar conosco. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o que a gente espera e acredita, a gente convida também para assistir o nosso manifesto, que é lindo, vale a pena ver, com certeza, e compartilhar. O vídeo está aqui mesmo no nosso canal do TV CETCESP, na playlist Vez e Voz. O link está aí também para você no chat para vocês verem o nosso manifesto depois. A primeira ação do nosso movimento, mesmo antes do Vez e Voz nascer de verdade, na realidade a gente fez uma pesquisa, vocês lembram, né, em outubro lá do ano passado, para entender quais eram as expectativas e os desafios das mulheres que já trabalham no setor do transporte rodoviário de cargas. Então, o nosso foco naquele momento foi realmente todas as mulheres que trabalham já no setor. Agora, passado um ano, né, aí de estrada, foi a vez a gente realizar outra pesquisa, por isso que a gente ficou aí um período sem fazer as lives, porque a gente estava preparando e aplicando essa pesquisa, mas dessa vez a gente conversou não com os profissionais diretamente, mas direto com as empresas, com as transportadoras, para entender como que elas enxergam, né, a participação feminina e quais ações que elas têm hoje, atualmente, para incentivar que mais mulheres trabalhem no nosso setor. Então, a gente procurou diretamente os profissionais de RH das empresas e conversamos com eles. Mas antes de começar a mostrar todos esses resultados aqui para vocês dessa nova pesquisa, eu quero contar uma novidade para vocês que estão aqui conosco hoje. A gente cresceu, né? Hoje a gente tem mais de 350 pessoas que recebem nossos conteúdos periodicamente. Eu digo pessoas porque a gente não tem só mulheres, a gente não pretende aqui de jeito nenhum criar um clube da Luluzinha, não é isso, não pretendemos isso, até porque seria muito chato, né? Vamos combinar. E então lá tem todos os profissionais, homens, mulheres, e qualquer pessoa que queira participar mesmo, qualquer profissional que queira participar, para a gente tornar o nosso segmento mais diverso, né, mais inovador a cada dia mais, até porque a gente só consegue inovar quando a gente tem diversidade de ideias, e a gente tornar o transporte aí mais profissional, com mais qualidade, com mais eficiência, do jeito que todos nós desejamos. E para melhorar tudo isso, é que a gente não cresce sozinho, né? Olha que boa notícia. Neste ano, a gente fez parcerias importantes com outras entidades e também empresas que se juntaram nós nessa jornada de transformação do nosso segmento, que estão dispostos a mudar e criar aí alguns dos nossos objetivos. Então, são eles, tá aí o logo para vocês verem. Hoje a gente tem as parcerias com a Mercedes-Benz do Brasil, através do movimento A Voz Delas, a ANFIR, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, também está aqui com a gente. A FABET, que é a Fundação Adolfo Bosi de Educação para o Transporte, que inclusive lançou um curso específico para motoristas mulheres, vale a pena conferir. A FETCESP, que é a nossa federação aqui do estado de São Paulo. A FETRANSESC, que é a Federação das Empresas de Santa Catarina. A NTC Logística, que é a nossa associação nacional. E o Sindipesa, né, mais recentemente, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Transporte e Movimentação de Cargas Pesadas Excepcionais, que inclusive está aqui, fica no mesmo prédio que a gente, nossos parceiros e nossos vizinhos aqui, a gente faz diversas ações junto.
E também temos duas transportadoras que já estão conosco, que é a Pisato Log e a Transjordano. Então, assim, agradeço todos esses parceiros que estão conosco, ajudando a divulgar e a crescer o nosso movimento, né? E eu estou aqui hoje com alguns representantes de alguns desses parceiros que estão aqui com a gente, vai conversar com a gente e vão comentar um pouquinho comigo a pesquisa que a gente fez. Então, queria apresentar para vocês e cumprimentar, passar a palavra para ele dar umas boas-vindas para vocês também. Vou chamar aqui a advogada do Sindipesa, que é a Cíntia Ambra Lisotti. Oi, Cíntia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem e você? Bom dia às nossas companheiras que estão aí. Agradeço muito a oportunidade, Ana, de estar aqui hoje, conversar com vocês, e agradeço a parceria que a gente está fazendo juntas aqui no nosso prédio, e o SETCESP e o Sindipesa. Obrigada. Eu que agradeço, Cíntia. A Cíntia, conheci ela faz pouco tempo, mas logo que eu falei, ela já topou de primeira fazer parte do nosso movimento. Tenho certeza que ela vai ajudar a gente bastante aqui a representar as mulheres no transporte rodoviário de cargas. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada. Vou chamar aqui a Débora Cardoso, né, que vocês já conhecem, ela já esteve aqui conosco algumas vezes, que ela é gerente nacional da Pisato Log. Bem-vinda, Débora. Obrigada, Ana. É com muita alegria, muita satisfação, uma honra estar aqui com vocês novamente. E estamos para compartilhar e participar ativamente do Vez e Voz. Obrigada por estar participando novamente e a vocês que estão nos assistindo. Obrigada, Débora. Débora é minha companheira de transporte há muitos anos. A gente está há muitos anos participando das entidades. Ela, assim como eu, também trabalho em empresa de família há muitos anos também. Então, a gente tem uma boa experiência para tratar desse tema, né, Débora? É isso mesmo, Ana. Tem bastante história aí, né? Perdi as contas. Bastante. Obrigada, Débora. Vou chamar aqui também a Edmara Claudino, que ela é diretora executiva da NTC Logística. Oi, Edmara, bom dia. Bom dia, minhas companheiras aí de live de hoje. Quero agradecer o convite e muito feliz de poder compartilhar experiências, né, nesse setor tão masculino, né, e que também tantas novidades, e a gente poder, né, nos posicionar como mulher e dizer da nossa capacidade de também fazer esse segmento crescer. Muito obrigada, viu, gente? Espero poder contribuir com todos que estão assistindo e conosco aqui também, tá bom? Com certeza vai, Edmara. Edmara conheço ela já também há bastante tempo, através, vocês sabem que a gente cresceu através da Conjovem, né, Edmara? Edmara acompanhou todo esse nosso movimento. Sim. E a gente também tem, eu acho que dentro desse movimento, a gente também pretende aumentar o número de mulheres que estão dentro das entidades, né? Porque isso também é importante, né? Muito importante. Muito bom. Isso aí. Obrigada, Edmara. E vou chamar aqui também a Flávia Abraão, que ela é analista de marketing e comunicação da Mercedes-Benz. Oi, Flávia, bom dia. Tudo bem, Ana? Bom dia. Gostaria de agradecer mais essa oportunidade. Gostaria de bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? E a todas as nossas companheiras aí da live. Eu acho que é uma iniciativa super importante, né? Estamos muito felizes com a parceria com o Movimento Vez e Voz, e vamos juntas aí mais um passo para essa caminhada, né? Com muito certeza, obrigada. Até porque a gente aqui, esse tipo de movimento, não tem concorrência, a gente realmente tem que se complementar, né? Cada um faz um pouquinho e a gente vai criando capilaridade, divulgando cada vez mais e disseminando todos esses nossos propósitos. Acho que isso é o mais legal de toda essa sinergia que nós estamos tendo. Então, obrigada, Flávia. Obrigada a você. Bom, agora vamos aqui para apresentar para vocês, antes da gente começar o bate-papo com elas, que elas vão dar um pouquinho de depoimento do que elas estão fazendo, e ajudar também a gente entender aqui, porque nessa pesquisa a gente teve vários insights e algumas lições de que a gente pode trabalhar aqui no Movimento Vez e Voz, então eu vou apresentar para vocês aqui os resultados da nossa segunda pesquisa do Movimento Vez e Voz, que ela foi feita novamente pelo IPTC, que é o nosso Instituto Paulista do Transporte de Carga, e acabou falando com as empresas de transporte durante esse período aqui. Então, vamos lá. Pesquisas Mulheres no TRC. Nós fizemos aqui uma coleta de dados no mês de outubro, né, de 1/10 a 30/10, por telefone, né, para a gente conseguir um resultado mais assertivo. O público-alvo, igual eu comentei com vocês, foi o RH das empresas associadas ao SETCESP.
A divulgação foi através de posts nas redes, no WhatsApp, através de grupos da nossa diretoria de RH. Aliás, convido para quem quiser participar da nossa diretoria de RH, ela é muito ativa e muito proveitosa para o pessoal que está aí no RH das empresas de transporte. E nós tivemos 67 respostas. Então, o perfil de geral das empresas que responderam, né, 34% eram de empresas na faixa de média grande, 27% de pequena, 22% empresas de médio porte e 16% na faixa de grande porte. Em representação feminina em cargos gerais do TRC hoje dentro dessas empresas. Dentro dos colaboradores em geral da empresa, a gente, como já era esperado, a gente ainda tem essa realidade, 76% são homens e 24% mulheres. Das 229 mulheres em cargo de médio porte, ou seja, de média gestão, coordenador e supervisor, mas entre esse número, 59% são homens e 41% são mulheres. E nós temos 59 mulheres em cargos de alta gestão, que a gente chama, que é gerente e diretor, que é onde a gente identificou naquela outra pesquisa, que a gente tinha um gap também nesse tipo de cargos, que a gente chama de C-levels. Nós temos ainda 68% homens e 32% mulheres. E o presidente dessas empresas é, na sua grande maioria, 78% homens e 22% mulheres. Na quantidade de motoristas, isso é um pouquinho mais assustador, que também a gente percebeu na pesquisa do ano passado, né, que elas estão mais concentradas na área administrativa, as mulheres, e pouco na área operacional. Aí que a gente fala de uma oportunidade para a sociedade como um todo, né, da gente abrir o nosso segmento para que as mulheres adentrem dentro do transporte, e onde a gente pode mostrar que tem oportunidades. Então, temos 99% homens e apenas 1% de mulheres. Isso também bate um pouquinho com os números quando a gente levanta aqui, a gente já levantou os números com relação ao números de CNH. São, acho que, 2 ou 3% realmente de mulheres hoje que têm CNH de caminhão. Então, assim, a gente realmente tem que fazer um incentivo para que elas consigam tirar a carteira de habilitação e possam adentrar dentro do nosso setor. Então, lá, das 2.099 mulheres que estão no universo dessas empresas que responderam, apenas 24 são mulheres, é muito pouco, né? E se já teve motoristas mulheres no passado, 67% disseram que não, nunca tiveram, e 33% disseram que sim. Se agora um pouquinho das políticas, né? A gente quis adentrar um pouquinho das políticas, até da infraestrutura que essas empresas têm para receber essas mulheres, né? Porque a gente não basta querer receber, a gente tem que ter toda uma infraestrutura para isso, principalmente na área operacional, obviamente. Se ela oferece sanitário separado para as mulheres, motoristas, né? Aqui no caso, 89% dizem que sim e 11% que não. E se os sanitários são limpos com frequência, 85% disseram que sim e 15% disseram que não. E se há políticas de diversidade e inclusão que já estão implementadas na empresa, e se sim, para quais grupos tem? 81% disseram que não. Então, aí, por isso que eu falei para vocês que a gente vê grandes oportunidades para o nosso movimento, ou seja, nós temos que trabalhar para ajudar, no sentido de ajudar essas empresas a adotarem políticas, né, de diversidade e inclusão, que igual a gente sempre fala, diversidade e inclusão traz inovação, traz criatividade para a empresa, não tem como a gente se manter hoje no mercado se não for inovador e criativo, né? E as 19% que possuem algum tipo de política, elas têm ali para ex-detentos, para deficientes, para o público LGBTQIA+, para senioridade, que é bem interessante, para negros, indígenas e imigrantes. E se a empresa possui políticas para a contratação de mulheres, 76% disseram que não, né? Então, mais uma vez aqui, um ponto que a gente tem que poder ajudar. E os motivos que mais levam as mulheres ao desligamento da empresa. Isso é muito interessante, porque aqui a gente percebe que a gente está perdendo o talento, não só entre as empresas de transporte, isso até não é um ponto muito negativo, porque elas continuam dentro do nosso setor, né? Mas é um ponto, assim, para as empresas avaliarem por que elas estão perdendo esses talentos para outras empresas. Mas o que mais preocupou a gente nesse levantamento foi esse número aqui, de 34%, que é o 20% mais o 14%,
de que essas mulheres saíram das empresas do nosso segmento para ir para outros setores, como banco, comércio, indústria. Então, esse número é um alerta, né, para a gente, que a gente realmente precisa ajudar essas empresas, que faz parte dos objetivos do movimento, para a gente ajudar as empresas a adotarem políticas não só de atração, mas de retenção também. Nós precisamos saber o que retém um pouco mais esse público feminino. E se há políticas, campanhas para garantir a segurança das mulheres no ambiente de trabalho. 61% disseram que não, mais um ponto que a gente precisa aí trabalhar junto com as empresas. E se tem um canal para elas relatarem qualquer tipo de assédio, também 61% alegaram que não tem. E licença maternidade, aqui também pode ser um dos problemas de retenção também. 58% disseram que fazem o padrão, que são 4 meses, e algumas só que fazem planos diferenciados de 5, 6 meses, ou que não souberam responder. E licença paternidade também, 75% que faz o padrão, que são 5 dias. Se já houve casos de assédio moral no ambiente do trabalho, qual foi a tratativa? 93% relataram que não houve, 7% sim, sendo que teve demissões e advertências, né? Aqui a gente precisa também fazer um alerta, né, para saber se esse número reflete a mesma realidade, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que não se sentem justamente à vontade de relatar. Então, a gente volta na questão anterior, né, de se tem uma política para denunciar, para a mulher se sentir à vontade para isso. Então, uma coisa pode estar ligada à outra. E se já em quais setores mais contratam mulheres? Aqui, igual a gente comentou, desde o ano passado a gente já sabia desse raio-x, que é no setor administrativo, de recursos humanos, atendimento ao cliente, comercial, e pouco lá na área operacional. E em quais setores menos, a operação apareceu aí em primeiro lugar, e é esse número aqui que a gente pretende reverter com este movimento. E se há setores que não contratam mulheres? Algumas empresas disseram que não, mas tem alguns que alegaram que não contratam, por exemplo, na operação e para motoristas. Então, a gente precisa ajudar essas empresas a enxergar a oportunidade, que elas estão perdendo talentos em dar oportunidade para as mulheres nessa área operacional. Se já houve casos de assédio sexual no ambiente de trabalho, tema que a gente já tratou aqui lá no comecinho, tem aí gravado a live para quem quiser rever, e qual a tratativa? Que alegaram que não, né, que não tiveram caso, mas aqui também eu faço alerta se tem um ambiente favorável para que elas pudessem relatar, né, isso é muito importante. E se a empresa já realizou alguma palestra ou workshop voltado para as mulheres, 63% disseram que não e 37% disseram que sim, é muito baixo esse número, acho que a gente pode também ajudar as empresas nesse sentido. E se fez alguma ação de Outubro Rosa ou Dia da Mulher em março, aí 61% disseram que sim. Mas aqui a gente faz o alerta porque aqui são coisas muito pontuais, né, pessoal? A gente sabe, não é fazendo um Outubro Rosa, colocando fitinho uma vez por ano ou só no Dia da Mulher que a gente se demonstra como uma empresa que tem política com equidade. Então, isso é muito pouco, e é por isso que a gente está aqui nesse movimento, com a ajuda das pessoas que estão participando, inclusive do grupo de trabalho que a gente montou, para ajudar as empresas a entenderem que ter uma política de diversidade, de equidade, de gênero, é muito mais do que isso. É muito mais do que essas ações pontuais nesses meses, Outubro Rosa e mês de março. Então, a gente pretende aqui ajudar essas empresas a tomarem um pouquinho mais de ações, um pouquinho mais robustas nesse sentido. E qual a maior dificuldade para contratar mulheres que elas relatam? Elas acham que tem pouco interesse das mulheres no nosso setor, por isso nós temos nosso movimento para falar não só com as empresas, mas com a sociedade, de uma forma geral, né? A falta de experiência na função, o setor ser muito machista, o local de trabalho e a formação. Então, aí a gente tem alguma lição de casa para a gente tratar depois dentro do nosso grupo de trabalho. Era isso. Então, obrigado ao EPTC mais uma vez, em nome aqui do nosso diretor Fernando Zingler e da Raquel também, que ajudou a fazer essa pesquisa. E acho que deu algumas visões para a gente, algumas coisas eu acho que a gente já esperava, né? A gente já tinha uma noção, porque vem da pesquisa do ano passado, mas eu acho que tem algumas coisas ali que a gente sabe que fica como lição de casa para nós do movimento, para os nossos parceiros que estão aqui para nos ajudar
para a gente ajudar as empresas, conduzir ela para um caminho realmente de efetividade, de adotar políticas de equidade e de diversidade também. Bom, era isso então com relação à pesquisa. Agora eu tenho aqui algumas perguntas, vou pedir para os nossos parceiros aí me acompanharem, as nossas meninas aí estarem comigo para a gente me ajudar a ter uma análise dessa pesquisa e a gente falar um pouquinho. Eu tenho aqui algumas coisas que eu anotei, de algumas as perguntas, e depois eu vou passando para uma de cada vez, para vocês responderem individualmente, tá? Ou depois também, se alguém quiser comentar alguma coisa no meio, a gente já combinou para ficarem super à vontade aqui, que é um ambiente que a gente tem que fazer de troca mesmo, de experiência, e gerar alguma inspiração para quem está nos assistindo, né? Ou algum insight, alguma ideia para alguma empresa que queira implantar alguma coisa, ou também queira se juntar a nós aqui. Então, assim, eu queria saber de vocês, nossos parceiros, né? O que vocês estão fazendo dentro de casa de vocês, das empresas, das entidades, para aumentar a participação das mulheres dentro do setor de transporte, né? O que vocês acharam ali das coisas que a gente falou, dos insights que a gente teve, de ter política de atração e retenção de mulheres, né? A questão até também da maternidade, que a gente sabe que é um desafio aí também, e a infraestrutura. Também que a gente não basta, igual eu falei, contratar mulheres, sair contratando, por exemplo, principalmente para a área operacional. Se na sua empresa, durante anos, você só tem uma estrutura voltada para homens e você não construiu um banheiro para as motoristas, um vestiário, né? Então, as empresas também têm que se preocupar com toda essa parte de infraestrutura. E, por fim, também depois, para vocês fecharem, vocês podem responder conforme quiser, qual que é a importância dessas parcerias, né? Então, vou começar aqui pela ordem que eu estou vendo aqui, pela Débora. Débora, você me ajuda aí a gente fazer uma análise dessa pesquisa e falar um pouquinho o que a Pisato tem feito e para vocês o que é importante ter essa parceria com o Movimento Vez e Voz. Você está no mudo. Isso. Agora sim. Sem dúvida, Ana, vamos ajudar sim. É uma oportunidade muito grande a gente estar falando, né, o que a gente faz dentro de casa. Então, a Pisato, ela é inspirada lá pela ODS, a ODS número 5 em específico, ela desde 2018 vem implantando, né, essa cultura dentro de casa. E vem trazendo ações políticas, né? Hoje nós temos o comitê Somos Todos Iguais, então nós trabalhamos a diversidade de uma forma bem intensa. Vejo que a gente já ganhou muito, não só com relação às mulheres, mas com a paridade mesmo, né? A paridade em todos os sentidos. Falando em raça, falando em gênero, falando em cultura e assim por diante. Então, para evidenciar, a gente trouxe alguns slides, são bem curtinhos, e eu vou tentar ser bem objetiva aqui, para que apenas comentar, né? As nossas ações de recrutamento, a gente busca mulheres agregadas, então a gente é bem difícil, né? A gente sabe que o número é pequeno ainda no nosso meio, mas nós temos essa prospecção específica. Nós divulgamos vagas exclusivas, não só para agregadas, mas para motoristas e outras funções. Fazemos também o aprimoramento das mulheres motoristas, então aquelas que têm pouca experiência, a gente traz para dentro de casa, coloca para treinar, coloca os instrutores para dar todo o suporte, e isso vem acontecendo de uma maneira assim muito bacana. Temos experiências para contar e vivências sobre isso. Temos também o uniforme feminino, para que elas se sintam mais confortáveis e mais mulheres, né, no dia a dia. Trouxemos a mala de viagem juntamente com o kit de integração, que eu falo que é o batom vermelho, né? O batom vermelho no sentido de empoderamento, de força, de mulher, né? De doçura também. A mala de viagem entrou nesse momento. E as rotas exclusivas, para aquelas mulheres que querem ficar perto de casa, cuidar dos filhos, da casa, do marido. Então, a gente traz aquelas rotas exclusivas que são mais rápidas. O empoderamento também através do recrutamento às cegas, recrutamos por competência, não por gênero. Então, claro que isso aqui está em evolução ainda, mas o recrutamento às cegas é um ponto bem importante para a gente. As ações sociais, voltadas a mulheres em situação de vulnerabilidade, os destaques à nossa etnia, né? Trouxe uma evidência ali com a fotografia da nossa motorista
Elaine. O destaque também, logo abaixo, a nossa colaboradora Miriam, que hoje ela está no checklist, ela saiu de operadora de empilhadeira e evoluiu dentro da empresa. O destaque logo ao lado da divulgação interna, do crescimento dessas mulheres. Então, eu cito ali a Daiane, a Egélia, a Daniela, que são pessoas que participam, estão junto conosco nessa evolução dentro da empresa, né? A novidade do ano é a participação de uma mentora no nosso planejamento estratégico. Acredito até que ela esteja nos ouvindo aqui, que é a Suzana Sonsim. Ela está contribuindo, pela primeira vez, uma mulher contribuindo também na elaboração do planejamento estratégico de 2022. Então, são diversas ações e, por fim, a participação em lives, entrevistas que a gente tem feito com grande força esse ano em específico, né? E que vem muito da parceria, que é o nosso último slide ali. Eu não sei se ele está para todos, mas a nossa parceria com a Vez e Voz, as nossas meninas vestidas de vez e voz, as nossas carretas também trazendo a simbologia, né? Simbologia no sentido de mostrar mesmo o quanto estamos presentes no mercado de trabalho. E também firmamos a parceria com a Mercedes. Então, eu citei ali, está muito clarinha ali a logo, né? Mas a parceria também com a Mercedes evidencia essa participação. Ai, Débora, que orgulho de ver essas carretas com o nosso logo, viu? Você foi uma parceira desde o início do movimento, eu não tinha dúvidas disso. A gente vê que como você levou toda essa ideia, lógico, por ser mulher, óbvio, nessa sua função de gerente nacional da empresa, que eu sei que você tem uma super incentivo do CEO da empresa, né? Então a gente vê com orgulho isso, histórias dessa como inspiram, como faz a diferença para essas pessoas que trabalham na sua empresa. Eu chamaria atenção, Aline, o que você comentou com a gente, porque eu vi que tem uma pessoa que comentou aqui no chat que ela tem muita dificuldade de primeiro emprego como motorista. A Débora Patrícia está aqui nos assistindo, mas ela não tem muita experiência e ela vê dificuldade nisso. E a gente vê também que na pesquisa apareceu ali os motivos para não contratar e a falta de experiência. Então, nós temos que resolver essa situação, né? Vocês, empresários, as empresas que estão nos assistindo, profissionais de RH, não adianta a gente querer também fazer uma política e achar que as pessoas vão vir prontas para a gente, né? Cabe ao papel social aí da empresa dentro da sociedade, nós temos que propiciar essa conexão dessas mulheres. Não adianta achar que elas vão vir com 3 anos de experiência, isso não é inclusão. Não adianta você colocar, contratamos mulheres, mas exige 3, 4, 5 anos de experiência, não vai funcionar, né? Então, a gente está procurando justamente mudar essa realidade, trazer essas mulheres, mostrar para a sociedade que é um setor inclusivo, mas para isso a gente precisa criar políticas para propiciar que elas entrem no nosso setor. Não adianta você pegar a pessoa pronta, você vai ter que também ter um investimento para prepará-las, deixar um tempo ali em treinamento. Para isso a gente pode fazer parcerias com outras instituições. Tem aqui a FABET que está com a gente, que tem curso específico para as mulheres. Então, assim, tem que criar mecanismos de inclusão verdadeiros, né? Não é só simplesmente anunciar a vaga, tem vaga para mulher, mas você não propiciar realmente a inclusão efetiva. Então, Débora, parabéns. Eu fico muito feliz que você é nossa parceira e pegou muito firme isso, é muito bonito de ver. Eu vejo, acompanho vocês, a Pisato ali, a gente vê o orgulho das meninas que trabalham lá em estar participando do movimento. Parabéns, viu? Obrigada, Ana. É um trabalho de formiguinha. Sem dúvida. A dica é que a gente seja constante, né? Que a gente seja persistente nesse trabalho. Com certeza, tem que começar e não pode parar. E agradeço também a Suzana, que está aqui nos assistindo, ela com certeza também é uma inspiração para mim, adoro ela. Suzana, obrigado, porque eu sei que você está aqui nos acompanhando, sempre está junto. Vamos falar um pouquinho agora com a Edmara. Edmara, conta um pouquinho para a gente na NTC, o que foi para a NTC fazer parceria com esse movimento, como que você enxerga isso, e se você quiser comentar um pouquinho ali os resultados da pesquisa, a questão da maternidade, né, que eu sei que você é mãe como eu, e sabe como essas coisas são importantes, e a maternidade também, né, além da questão do período, né, a mulher, quando tem filhos, também precisa de uma certa flexibilidade, isso é política de retenção, você também não acha, Edmara? Eu acho. Primeiro, quero parabenizar você pela pesquisa aí do CETCESP.
a Débora. Débora, que coisa mais linda o trabalho de vocês. Olha, eu fico orgulhosa de ver assim, uma empresa com tanta visibilidade da inclusão da mulher nesse segmento. Olha, parabéns mesmo. E também as outras empresas que eu sei que têm feito também o CDVzinho de casa. Sim. E a gente sabe, a gente que está no segmento há muito tempo, a gente sabe das dificuldades que é a inclusão feminina nesse segmento, até porque parece que existe uma raiz masculina nisso, né? Então, a gente tem que quebrar esse paradigma e dizer que, seguinte, é um ambiente feminino também. Então, a gente tem que acabar com essa desigualdade de gênero no nosso segmento. E eu tenho eu vejo que é de degrau em degrau que a gente está caminhando. Eu estou há 26 anos nesse setor e há 26 anos não tinha essa mulherada que tem hoje, não. Então, assim, eu fico feliz que o nosso setor está indo devagarzinho, mas está indo. Então, assim, e é de suma importância, Ana, esse trabalho de mostrar onde estamos errando. Então, não é nem errando, estamos deixando de ofertar essa oportunidade. Então, a pesquisa veio para isso. Então, a gente tem que ter essa divulgação. E, assim, o que eu vou falar agora da maternidade, que eu acho assim que eu, há algum tempo, estava lendo uma matéria e tem uma pesquisa que a cada 7 mulheres, 3 têm medo de engravidar, não engravidam, com medo de perder o emprego. Então, isso é muito grave, né? Então, a gente tem que passar essa segurança para elas, né? Assim, os gestores, né? Os diretores têm que passar essa tranquilidade. E também tem um índice muito alto dessas mulheres terem os filhos e não voltarem mais para o ambiente de trabalho. Nós temos uma cultura machista de que, assim, desde criança, que o homem é feito para a carreira e as mulheres para cuidar da família e dos filhos. Isso tem também que começar a dizer que isso não é verdade. O nosso mundo real é outro. Então, assim, e uma coisa que eu sinto falta ainda também é na questão política. A nossa representação na política é muito pequena, então acaba que esses assuntos não são debatidos com tanta amplitude como deveria ser. Assédio, aborto, inclusão da mulher no mercado de trabalho, ocupar cargos de direção. Então, assim, eu acho que a gente queria fazer também um trabalho político, tanto municipal, estadual e federal, que realmente a nossa participação na política é muito pequena ainda. Então, assim, eu acho que nós estamos no caminho certo, que é diagnosticar as nossas fragilidades e tentar atacar da melhor forma possível, igual você falou, não é chegar com o prato pronto, não vai ser, a gente não vai achar essa mulher pronta, mas vamos começar a criar políticas públicas no nosso segmento e também políticas privadas para que elas tenham a oportunidade de treinamento, de carteira de motorista, né, profissional. E só voltando, só para publicitar também, a Ana tem levado para a confederação uma demanda que é a falta de motorista, e assim, né, a gente está tendo essa tratativa aqui na confederação, junto ao SESC-Senat também. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, talvez, Ana, naquele assunto, a gente poder levar para dentro das mulheres, para as escolas, no ensino médio, para ver, assim, mostrar esse segmento, talvez essas meninas que, né, que consigam vislumbrar a oportunidade também. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade. A gente tem tanta gente desempregada, talvez a gente não está sabendo levar o nosso recado. Então, vamos procurar um caminho qual é o caminho para publicitar essas vagas, esse treinamento, como é que elas podem entrar, e através da gente mesmo, das nossas lideranças femininas aqui, em todas as entidades, que a gente vai trazer essas meninas para cá. Parabéns mesmo, viu, gente? Excelente, Edmara, você falou grandes verdades mesmo, é verdade isso que a gente está tratando esse assunto lá na sessão de carga, sobre falta de motoristas, e a mulher pode ser uma das soluções, né, a gente trazer essas mulheres, talvez a gente
talvez a gente precise realmente melhorar a nossa comunicação, por isso que eu falo nesse movimento, para a gente saber falar com a sociedade e saber como buscar essas profissionais para atrair para o nosso setor, muito bem lembrado. E outra coisa que você falou também, de aumentar a participação das mulheres na política, que é de suma importância, afinal, nós somos metade da população brasileira, né? Nós temos que estar representados de alguma forma em todas as políticas sociais, políticas públicas, e isso eu chamo a atenção porque vocês, mulheres, que eu já sei que a Edmara tem toda a razão, anos atrás, desde que a gente participa das entidades, eram muito poucas. Hoje já tem muitas mulheres nas entidades participando, a gente vê nos eventos da NTC, principalmente, que tem muitas mulheres participando. Eu e a Débora somos oriundas da Conjove, da NTC, a gente vê quantas mulheres já estão representadas. E a entidade de classe é um ambiente político. Ou seja, dentro desse ambiente político que a gente pode também fazer surgir novos talentos políticos para ir aí ocupar também as câmaras municipais, deputados, o Senado, e a gente realmente possibilitar que as mulheres sejam representadas aí em todos esses temas que são os desafios nossos do dia a dia. Você tem toda a razão, Edmara. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Muito bom, gente, aqui a conversa. Vamos falar um pouquinho agora com a Flávia. Flávia, conta pra gente aí, porque eu vi aqui que tem uns comentários, gente, deixa eu até ler uns aqui. Tem alguns comentários aqui, ó. A Soelma Lima, ela falou, sou habilitada hoje graças ao movimento A Voz Delas da Mercedes. Olha que legal. Ai, que legal. Eu vi também aqui, tem a Andri Souza também, falou que você é habilitada graças ao movimento. Ai, que legal, gente. A gente fica muito feliz. A gente sabe que o movimento A Voz Delas da Mercedes, eles fizeram um concurso, né, para ajudar mulheres a tirarem a habilitação, e a gente até fez uma parceria com eles para o CETCESP, para a gente ajudou aqui com a nossa equipe de RH, ajudar essas mulheres a se colocarem, né, se recolocarem no mercado de trabalho. Então, são essas sinergias que funcionam, né, uma ajudando a outra, e a gente vai ajudando essas mulheres incríveis aí que a gente tem no mercado de trabalho. É o que eu sempre falo, nós não queremos cota, não é isso. Né, a gente quer oportunidade de trabalho, a gente sabe que tem muita mulher competente que pode ocupar as mais diversas funções, então a gente só quer que essa oportunidade seja ofertada. Concorda comigo, Flávia? Totalmente, Ana. É incrível, assim, a gente vê aqui os comentários, né, a gente chega até a se emocionar, verdade. Porque realmente, eu acho que são iniciativas, né, como as nossas, união, essa parceria é incrível, né, vocês nos ajudaram muito. Então, assim, a gente percebe que as meninas, né, essas mulheres são incríveis, né, o movimento A Voz Delas teve início em 2019, com o objetivo a dar bastante foco nas necessidades das caminhoneiras e das cristais. As cristais, para quem não conhece, são as esposas dos caminhoneiros. E de lá para cá a gente percebe, vem em busca de parcerias também, para a gente conscientizar a sociedade da importância dessas mulheres no setor, né, e das dificuldades que elas têm no dia a dia. E de alguma forma tentarmos ajudá-las, facilitar, né, o dia a dia. Então, temos várias iniciativas, dentre elas a promoção, né, em direção ao seu sonho, que, olha, gente, foi incrível, porque foram 30 CNHs, né, que a gente disponibilizou. E quando a gente estava trabalhando nesse processo da promoção, a gente falou, bom, se a gente conseguir habilitar 50%, já vai estar muito legal. Nós não tivemos, até o momento, nenhuma reprovação. Nós já estamos com 24 meninas habilitadas. A garra delas é algo, assim, incrível, né? Então, eu acho que uma vez que a gente consegue dar oportunidade para elas, elas vão, elas têm força, elas têm paixão, elas buscam por oportunidade, né? E um ponto interessante, Ana, na pesquisa, né? Nós fizemos uma pesquisa recentemente também, onde nós perguntamos qual era a principal dificuldade que elas enxergavam para conseguir entrar no setor, né? Então, elas dizem, 57% disseram que é a falta de oportunidade. Né? E se a gente olha para a sua pesquisa, diz que não tem muita procura. Né? Então, olha como a gente precisa realmente unir forças. Né? Elas, por sua vez, acham que falta oportunidades. E as empresas, né, pensam que elas não estão interessadas. Então, existe sim um interesse. Um outro ponto também que deu nessa pesquisa, 44%, né, das meninas responderam
a dificuldade em conseguir a habilitação, porque o custo é alto, né? Então, eu acho que são essas parcerias que, de fato, vão conseguir trazer mais mulheres. E outro tema que vocês comentaram, que eu acho que é super relevante, né? As empresas também ajudarem a capacitar essas meninas, né? Porque o processo de habilitação não as deixam pronta. Então, a gente tem a parceria também com a FABET, agora recentemente, né? Que ela tem um treinamento próprio para as mulheres e aos poucos a gente tem colocado as meninas habilitadas para fazerem esse treinamento. E eu acho que é isso, né? As empresas ajudarem as meninas a se capacitarem. A gente percebe, assim, empresas que já possuem mulheres no quadro como motoristas, as empresas estão super satisfeitas, né? Porque as mulheres têm muito cuidado, né? Elas prezam muito na parte da segurança delas, do cuidado com o caminhão. Então, eu acho que vale muito a gente ampliar e abrir essa oportunidade aí para as mulheres no transporte e as caminhoneiras. Sem dúvida, Flávia. Olha, esse movimento de vocês é muito lindo, eu acompanho. Aliás, participei recentemente com vocês, né, sobre a questão da infraestrutura, que também é um ponto do qual a gente tem que falar que, como sociedade, pensar nisso. Não é uma preocupação que deve ser somente exclusiva das empresas de transporte, mas de toda a sociedade como um todo. Afinal, a operação logística envolve todo mundo, envolve embarcador, envolve destinatário, envolve todo mundo que recebe. As mercadorias são transportadas para chegar na farmácia, para chegar na loja, para chegar no shopping, para chegar no home centers, para chegar nos hipermercados. Elas são transportadas por caminhões. Elas podem até chegar de navio, uma parte por trem, mas, no fato, a última milha que a gente chama aqui vai por caminhão. E esses lugares que recebem, elas têm que ter condições, né? Não só para homens, mas para as mulheres também. Tem que ter banheiros separados. Hoje a gente tem legislação para isso, mas não tem fiscalização. Então, tem que ser uma preocupação e as empresas ajudar aí a toda a cadeia logística entender a importância de ter essa infraestrutura para receber as mulheres, porque tem que ter um mínimo, né, de dignidade para receber essas pessoas nesses pontos de coleta e entrega de mercadorias. Então, Flávia, parabéns por esse movimento. A gente tem muito orgulho de estar participando com vocês. Eu espero que a gente cresça cada vez mais. Eu vi que mais um monte de outras meninas aqui participaram, agradecendo. Eu também fico super orgulhosa disso, é muito emocionante. É verdade, é muito emocionante. De alguma forma, é muito legal isso. Então, verdade. Parabéns. Só mais um ponto que eu acho que você falou e é muito importante, né? Hoje, uma outra questão, quando a gente fala, né, dessa parte de infraestrutura, né, de ter um local adequado, quando nós falamos das cristais, né, que muitas vezes acompanham os caminhoneiros, só que elas não são reconhecidas hoje como ajudantes efetivamente do motorista. Então, muitas vezes elas chegam em empresas que não possuem um local e também elas não podem entrar nas empresas. E aí a gente recebe fotos, vídeos, assim, mas muito, muito triste. Mulheres passando a noite do lado de fora, banheiros super sujos, com bichos, né? Então, assim, precisamos olhar para dentro de casa. São pequenas ações, né? Não precisa ser um lugar amplo, não, né? Mas ter essa conscientização dessa cadeia toda, né? Vamos olhar para dentro da empresa e ver o que eu posso melhorar, né? Como que eu posso recepcionar essas mulheres, enfim, que entram nas empresas, que vêm trazer a mercadoria, como você mesma colocou, né? Então, temos bastante oportunidade de melhoria na questão de infraestrutura também. Sem dúvida, a gente tem que falar sobre esse assunto, concordo plenamente com você, Flávia. E outro ponto só que eu queria comentar, antes da gente falar aqui com a Cíntia, o que você falou também da questão de busca, né? As mulheres enxergam que tem pouca oportunidade, as empresas acham que não tem muitas mulheres que procuram, ou seja, tem uma falha de comunicação aí no meio. Ou pode ser uma falha na política de recrutamento das empresas. De repente, a gente precisa conversar e podemos aqui junto no movimento, através da nossa diretoria de RH também do CETCESP, ajudar as empresas a gente encontrar maneiras de alcançar essas mulheres. Talvez a maneira que a gente sempre fez recrutamento para motorista homem não seja efetivo para motoristas mulheres. Nós temos que divulgar as vagas de outras maneiras, né? Então, a gente precisa criar mecanismos e ferramentas diferentes para ter um resultado diferente. Então, acho que isso também fica aqui como lição de casa para todos nós. Aí eu conto com vocês para a gente trabalhar isso ano que vem, para ajudar as empresas
a conseguirem realmente alcançar essas mulheres que buscam oportunidades. Bom, aqui falar agora com a Cíntia, do Sindipes. Eu vi que o Júlio Eduardo Simões colocou aqui que realmente, vendo essa pesquisa, precisamos melhorar muito, dar um foco maior no Sindipes, como valorizar e utilizar mais as mulheres. Conte com a gente, parabéns. Obrigada, viu, Júlio, por estar nos assistindo, por ter essa consciência aqui. Tenho certeza que a Cíntia está representando muito bem vocês e ela vai poder nos ajudar bastante, né, Cíntia? O Júlio é um grande incentivador, né? Não é à toa que hoje eu estou sentada nessa cadeira e conversando com vocês. Essa oportunidade me foi dada por ele, né? Então, eu só tenho a agradecer e dizer que ele é também um grande apoiador. Quando você me convidou e eu levei o tema para ele, ele abraçou e falou, não, vamos fazer, vamos melhorar, fazer políticas. Então, assim, a nossa parceria é super recente, né? A gente fechou essa parceria junto com vocês no mês passado. A ideia é que a gente consiga trabalhar juntas e desenvolver políticas para as empresas do transporte, né? Aqui eu estou falando de transporte de carga excepcional e de movimentação de carga também, né? E aí, nesses primeiros dias de parceria, eu consegui lançar uma pesquisa aqui entre as minhas associadas para descobrir um pouco no meu mercado aqui, no meu setor, como que a gente está. Né? E aí, surpresa nenhuma em saber que 100% das empresas que responderam à pesquisa têm mulheres no cargo administrativo. Mas em cargos operacionais, a gente vê que há uma grande diferença aí, né? Então, tem 50% das empresas que responderam têm mulheres na área operacional. Então, a gente vê que tem aí oportunidades a serem trabalhadas. Agora, o mais chocante é você ver que, em que pese todas as empresas tenham mulheres em seus quadros, o percentual a quantidade de mulheres, né? Então, assim, o percentual do quadro de funcionários é de 10%, em média, né? Então, a gente está falando aí de um mercado de 90% masculino, né? Então, a gente tem bastante coisa para avançar. Acho que, como você disse, a gente tem que trabalhar realmente a questão de políticas e políticas públicas e privadas, e nessas políticas a gente dá alternativa, suporte para a mulher, pegando um pouco do que a Edmara falou, para mudar um pouco o cenário. Então, você ter o reconhecimento da diferença de gênero, né? E com esse reconhecimento trazer a alternativa e o suporte para que essa mulher consiga levar o seu âmbito profissional e o seu âmbito familiar. Então, para que ela consiga ter uns dias que ela possa trabalhar de casa, ou que ela tenha uma carga horária flexível, e com isso a gente conseguir ampliar essa participação feminina. Eu queria trazer um exemplo de uma associada que está aqui com a gente há bastante tempo, que é a única mulher em diretoria, né? Nós temos 37 associadas em âmbito nacional e a gente tem uma sócia que participa das nossas reuniões aqui de diretoria, que é a Miriam Silva da Carvalhão. Então, assim, para você ver que ela é a única mulher hoje entre 37 empresas em âmbito nacional que estão aqui no sindicato. Também queria trazer um exemplo de uma empresa que eu conversei ontem, uma associada, que também tinha mulher na diretoria, ela era hoje não mais atuante, mas no passado, e que ela não implantou nenhuma política, mas que como ela já trabalhava lá dentro, ela sempre teve a visão de trazer mulheres para dentro, né? E aí, com isso, em 2014, 2015, eles lançaram uma capacitação para mulheres e treinamento, e com isso eles conseguiram contratar, e aí essas mulheres contratadas começaram a contar para as outras, e hoje em dia eles têm bastante mulheres no quadro, cerca de 35%, e o mais legal é que tem bastante mulher no operacional, né? E o que eu gostei de ouvir do pessoal lá da macroengenharia é que eles acham que com a mulher atuante na operação, eles ganharam muito com qualidade e zelo, que são características
que são bem fortes nas mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem bastante oportunidade, muita coisa para trabalhar juntas, construir políticas, divulgação é muito importante, né? Então, é isso que a gente está fazendo hoje, de trazer o assunto à tona, de mostrar para as mulheres as oportunidades que existem, isso é muito importante. Isso vai dar cada vez mais força e mais voz para nós. Ai, muito legal, Cíntia, muito legal essa pesquisa que você já fez, ou seja, já chegou chegando, né? Já fazendo coisas como as nossas características das mulheres, a gente já chega chegando, já fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz, eu agradeço ao Sintipesa, e a gente vai fazer muita coisa juntos, pode ter certeza, para cada dia a gente aumentar esse movimento e fazer nossa voz ser ouvida, né? Muito legal, gente. Olha, eu vejo aqui alguns comentários, ó, por exemplo, do Marcos. Parabéns, mais participação de igualdade. Ainda tem muitas conquistas e desafios, pois ainda a mulher tem dupla jornada. Poucos homens são capazes do mesmo empenho, é verdade. É bom que as pessoas reconheçam que a gente chega em casa e tem um bom trabalho pela frente ainda todo dia. É aquilo que eu falei, né? Um pouco da coisa da articulação, né? Entre a vida familiar e a vida profissional. Assim, a gente tem uma capacidade muito grande, basta a gente ter oportunidade e abertura para isso, né? Com certeza. Que, com política a gente consegue, seja como eu falei, ou como você sugeriu, a questão de licença maternidade, eu também sou mãe, a gente sabe o quanto é difícil a gente se dividir, mas a gente tem total capacidade de assumir todas essas responsabilidades. Com certeza, e é o que você falou, a gente tem que ter políticas de retenção, ferramentas, né? Horários flexíveis, né? Acho que tem muita coisa para fazer, a gente pode ajudar as empresas nisso aqui, mas tem muita coisa que possa fazer, que infelizmente ainda no Brasil, a gente ainda tem uma cultura assim, com relação à legislação trabalhista tão paternalista, que a gente não prioriza produtividade e realizações, a gente prioriza só horários de trabalho, aquela coisa de ponto, de bater ali, fechar ali, a gente fica tão vidrado nisso, infelizmente, que a gente acaba, às vezes, se perdendo no resultado efetivo que a pessoa pode entregar, né? Então, mas eu creio que a gente vai mudar essa realidade em pouco tempo, e nós, mulheres, estamos aqui para isso, para mostrar que a vida no trabalho é muito mais do que das 8 às 18, né? Você não fazer uma pequena conotação que isso não significa nada, a pessoa está lá das 8 às 18, não, efetivamente ela está entregando. Né? Então, tem muita coisa que dá para fazer de forma flexível, sim, e as pessoas entregarem muito mais, e cuidar da saúde mental, que é muito mais importante também. Aqui o comentário da Flávia Cardoso. Precisamos ter mais oportunidades de treinamento para que possamos mostrar nosso potencial. Com certeza, Flávia, você tem toda a razão. A André, já falei que ela é uma habilitada do movimento Vez e Voz, né? A Flávia também falou algumas coisas aqui. Então, tem vários comentários da Sônia, que trabalhou na área de transporte por quase 30 anos, sofreu assédio por medo de perder o emprego, me calei. Então, essa é uma preocupação também que eu falo, as empresas relatam que não tem, mas será que as pessoas relataram efetivamente que sofreram? Será que tem um ambiente inclusivo, um ambiente respeitoso, um ambiente que esteja propício para a mulher relatar qualquer tipo de assédio? Porque isso é muito comum, eu duvido a gente encontrar através de uma mulher que nunca passou por alguma situação desconfortável. E a Carolina também, da NS Log, que aula sobre representatividade e valorização feminina da Débora, da Pisato. Olha, Débora, que legal. Parabéns e muito obrigada pelas inúmeras ideias para colocar em prática aqui na minha equipe já no ano de 2022. Olha que legal, é legal a gente saber que a gente está inspirando aqui de alguma forma, né? Muito bom, o nosso papel sendo cumprido. Vamos aqui caminhar para o nosso encerramento, né, para a gente não cansar aqui quem está nos ouvindo, apesar do tema ser muito bom, mas a gente tem que cumprir aqui nossa agenda. Então, eu queria passar para vocês para as considerações finais. Débora, fala um pouquinho para a gente o que você quer deixar de recado. Tá no mudo. Aí, pronto, agora sim. A gente transformar, né, aquilo que é ideologia, aquilo que é boa intenção em ações. Colocar em prática. É difícil, não é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai ganhando força e vai fazendo parcerias. Pensar que sozinhos a gente não faz nada, né? É uma mudança de cultura. Dentro das empresas, mudar a cultura não é um movimento tranquilo. Algumas pessoas vão embora, não gostam,
mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai ganhando e vai trazendo essa inclusão. Trabalhar a inclusão, trabalhar em paridade, né, de igualdade mesmo, não falando em Clube da Luzinha, acho que isso é bem importante para que os homens, para que os outros gêneros não se sintam desconfortáveis nesse ambiente. Então, cada vez mais a gente trazer um ambiente confortável, um ambiente saudável para todos. E me colocar à disposição, Ana, tanto do SETCESP como das entidades que estão aqui conosco, das empresas que estão aqui conosco. Deixo meus contatos, fiquem muito à vontade, sou muito aberta para conversar e trocar ideias. Acho que esse é o movimento, essas conexões que nos trazem um crescimento e uma evolução como empresa e como ser humano. Um mundo melhor para todos nós, né? Com certeza, Débora. A gente sabe que você é super disponível para isso. Você vai estar comigo no grupo de trabalho a partir do ano que vem para a gente ajudar as empresas a melhorar essas políticas internas dela. Obrigada, viu? Muito obrigada e parabéns para a Pisato. Vocês, olha, muito orgulho da Pisato. Obrigada, vamos lá, imagina. Edmara, você, fala suas considerações e sua mensagem. Nossa, muito, muito feliz de ter podido participar desse bate-papo tão descontraído, que é um tema tão relevante para todas nós, né? Eu só queria frisar esse negócio da maternidade, da licença, a disparidade que existe entre o serviço público e o privado, né? Então, amadurecer. Por que o serviço público, que é pago com os nossos impostos, elas podem tirar 6 meses, né? E isso aí já é consignado em lei, né? E a gente tem uma dificuldade tão grande para proporcionar isso para as nossas, né, os nossos, né, colegas de trabalho, no nosso segmento. Então, assim, começar a amadurecer isso também para dar um conforto melhor para as mulheres poderem ter, né, curtir mais a sua maternidade com serenidade e com segurança. Tá bom? Então, assim, muito feliz, adorei mesmo todo esse ensinamento, essa maturidade, né? Para a gente é um deverzinho de casa. Vamos plantar a sementinha, eu acho que vai ter grandes frutos no futuro. Parabéns para todos vocês. Obrigada, Edmara. Falando de maternidade, você tem toda a razão. Aliás, a questão da maternidade vai muito além da mulher e de tudo, né, gente? Aqui a gente fala sobre família, né? Seja do jeito que ela for composta, não interessa. A gente está falando de família, de amor e da gente ter uma sociedade, pessoas melhores. Então, para isso, o que vai mudar 2 meses, né? Não muda nada, mas isso a gente está falando de família, de uma formação das pessoas melhores. A gente sabe quem já foi pai e mãe sabe a importância da gente estar perto naqueles primeiros momentos de uma criança. Então, acho que a gente tem que pensar aqui mais no conceito de família mesmo, tanto falando em licença maternidade como paternidade. O quanto é importante estar em família nesses momentos, né? Foi muito legal. Obrigada por ter lembrado desse tema tão relevante. Flávia, e você? Fala suas considerações. Bom, legal. Primeiro, agradecer, Ana, a oportunidade, né, de participar desse debate tão importante. E eu acho que, na verdade, são ações pequenas, né? Realmente, assim, não é muito fácil. No começo, a gente ficava, puxa, vamos fazer tal coisa, mas idealizando demais, né? Então, assim, vamos idealizar menos e fazer mais. Pequenas ações, com certeza, vão trazer resultados grandiosos aí, tanto para as caminhoneiras, cristais, para as mulheres no geral do transporte. Então, estou muito feliz e gostaria também de convidar quem não conhece o Movimento A Voz Delas, de acessar o nosso portal, que é avozdelas.com.br, e vamos estar esperando vocês para aumentar a nossa parceria e fazer crescer cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada a você, Flávia, super parceira A Voz Delas. Queria mandar aqui também um grande beijo para a Ebro, a Mercedes, que é uma graça, uma inspiração para mim também, uma profissional sensacional e que topou, logo que eu falei com ela também, essa parceria com a Mercedes. Obrigada, viu, por vocês estarem conosco. Obrigada a você, Ana. E você, Cíntia, o que você tem para falar para quem está nos assistindo? Que a gente tem que lembrar que não é, como você bem pontuou no começo da conversa, não é só o nosso setor, né? A gente tem que pensar macro. A gente tem que pensar que a questão é mais pública também, né? Para o transportador, para a mulher estar na estrada, a gente precisa ter a infraestrutura.
para eu poder ter uma operadora de guindaste mulher, eu preciso que o meu cliente final, onde eu vou fazer a movimentação da carga, tenha um banheiro, tenha um local, um vestiário feminino. Isso também, às vezes, implica em não contratação da mulher, porque em que pese eu tenha infraestrutura na minha empresa, onde ela vai prestar o serviço, não existe. Então, assim, o movimento é geral, né? Então, acho que a gente trabalhar não só no nosso universo, mas tentando sempre levar para todo mundo e que essas oportunidades sejam cada vez mais ampliadas. Ai, que lindo, Cíntia, obrigada, viu? Parabéns. Com certeza nós vamos fazer igual a Flávia falou, pequenas ações a gente vai conseguindo, não adianta a gente querer abraçar o mundo todo, mas a gente vai degrau por degrau construindo e se ajudando, que isso é o mais importante, compartilhando E muito obrigada por essa oportunidade, Ana. Nós que agradecemos. Foi muito bacana participar dessa live e participar com vocês desse movimento. Eu acho que a gente só tem que unir forças realmente e conseguir ampliar esse movimento cada vez mais. Obrigada. Com certeza, e vamos. Tem aqui um recadinho da Sônia, que falou muito bacana essa parceria da Mercedes com o CETCESP, unidas somos mais fortes e graças a Deus estamos tendo esse apoio. A Silmara, que deixou, adorei ouvir vocês hoje, nos sentimos representadas por líderes tão sensíveis e decididas em manter vivas essa pauta. E a Débora, adorei a live, um abraço a todos, live muito importante, fico muito feliz de saber que grandes entidades acreditam em nós mulheres. Que bom, pessoal, essa avaliação positiva de vocês nos deixa muito felizes de saber que a gente está indo pelo caminho certo. Então, olha lá, pessoal, histórias inspiradoras de mulheres que já trabalham no setor de transportes, você encontra também no nosso site vezivoz.org. Lá você vai conhecer histórias incríveis que deixam a gente assim até emocionada de ler cada uma delas. Não deixe de você de conferir. Eu pedi para o pessoal colocar aí no chat para vocês. Você pode clicar em participe lá no site para ficar por dentro de todas as nossas ações. A live aqui ficou salva no nosso canal do CETCESP, na playlist Vez e Voz. Você pode acompanhar depois e também compartilhar dentro da sua empresa para ter alguns insights e algumas orientações. E no YouTube, só para você se inscrever no canal aí, ativar o sininho para toda vez, para você não perder os nossos conteúdos aqui do CETCESP. Espero que vocês estejam gostando. A gente vai preparar aí uma pauta bem legal para vocês através do Vez e Voz para o ano que vem. E aqui um agradecimento final, né, para você ver aí as últimas interações no chat, fez propaganda aí também dos outros movimentos, da voz delas, eu vi aí, agradecer a presença aí das nossas convidadas especialíssimas e especiais, a Débora, a Cíntia, a Edmar e a Flávia, muito obrigada, pelas empresas também que liberaram vocês aqui para estar conosco, e agradecer a presença de você, que está aí nos ouvindo, que nos acompanhou, que acredita nisso que a gente está falando e pode ajudar de alguma forma e compartilhar esse conteúdo aqui com os seus amigos, com a sua empresa, com outras pessoas do nosso setor, para atingir aqui nossos objetivos. Obrigada, pessoal. Então, a gente se encontra no ano que vem. Para quem a gente não vê aqui, um excelente final de ano e até a próxima.